Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Elenco Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância da liderança nos processos de inovação. Eu sou a Mariana Daiello, sou consultora de RH, especialista em desenvolvimento humano, cofundadora da IWI e também da consultoria Wake Up. E eu sou a Mariane Candatem, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, soft skills e psicologia positiva e sou fundadora da Telos Inovação Humana. E a nossa problemática de hoje é a seguinte: a inovação, ela transforma o mundo corporativo e a pressão por resultados acelera mudanças. Mas será que a gente está perdendo o elemento mais importante nesse processo, o lado humano? A liderança é peça-chave essencial para equilibrar tecnologia, criatividade e conexão genuína. Mas muitos líderes ainda lutam para encontrar esse equilíbrio. Afinal, como é que a gente pode garantir que a inovação seja compatível com as necessidades das pessoas sem deixar de lado os valores humanos? E hoje, então, para conversar conosco, né, para ter esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito legal, a gente trouxe o Alexandre Peixoto, que é uma liderança inspiradora, top voice do LinkedIn. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Elenco Cast. E aí, vou pedir para tu te apresentar, né, que eu acho que nada melhor do que a própria pessoa falar dela mesma e da sua experiência. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E, bom, eu sou hoje superintendente do Cindy Lojas e já estou há quase 8 anos no Cindy Lojas. Trabalhei por 21 anos dentro da Gerdau, entrei como trainee lá na área comercial, fiz toda uma carreira depois na área de qualidade, depois na área industrial. Lá foi a escola onde comecei a estudar sobre pessoas, mas eu tive uma formação bem ampla, né? Porque eu sou engenheiro civil, que fui fazer uma pós-graduação em marketing, depois fui fazer uma pós-graduação em gestão, depois eu fui estudar mais sobre coaching, mentoring, eu tenho formação nessas duas áreas. Tenho 2 formações como conselheiro pelo IBGC e pela Startse. Tive no Vale do Silício em 2022. Sou muito grato a todo o investimento que o Cindy Lojas tem feito em mim também. Então, isso me deixa muito feliz de poder estar aqui com vocês, porque são histórias que eu posso estar compartilhando junto no Elenco Cast. E aí, trazendo o que vocês já me perguntaram, alguma coisa muito diferente, assim. Curiosidade, né? Eu adoro ler biografias, assim. Então, às vezes as pessoas dizem, mas como é que a gente aprende sobre liderança? Eu aprendo na biografia. E não lendo só aquelas top best-seller. Não, é lendo histórias mesmo de vida, que essas que fazem a diferença para a gente aprender como liderar e saber e ter resiliência, né, para ser uma pessoa que possa estar ajudando as outras pessoas nas suas caminhadas. Legal. Que legal. Seja muito bem-vindo. E, assim, uma bagagem multipotencial aí. A gente está falando de uma pessoa das exatas, traz junto. Vamos lá, que tem assunto hoje. Não, que foi se desenvolvendo, né, como pessoa e como liderança também, né? Então, acho que a gente não poderia ter convidado o melhor para falar sobre... E o mundo precisa de exemplos, e a tua história vai servir com certeza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então, Alexandre, acho que a gente pode começar, né, a nossa conversa perguntando quais são as características que tu entende que são que fazem um líder ser realmente humanizado e até trazer um pouco para nós o que é ser um líder humanizado. Porque às vezes também acho que é importante a gente trazer um pouco de conceitos e de entendimento, né, para a gente ter a clareza do que a gente está falando. Né, muito se fala de líder humanizado. Isso. Ai, não, essa palavra batida. Mas qual é o que é exatamente ser um líder humanizado? Acho que isso é importante a gente trazer na mesa para ter essa... Acho que a gente pode abrir até o ElencoCast, né, com isso, né? O que a gente fala de liderança humanizada? O que é exatamente liderança humanizada? O nosso entendimento, né? Claro. Primeiro, um líder humanizado, ele gosta de gente. Ponto. Né? Gostar de gente, genuinamente tu escuta as pessoas, genuinamente tu tá ali no trabalho, na questão de desenvolvimento dela. Um líder humanizado, ele não é bonzinho. Muitas vezes há um preconceito achando que ele é bonzinho, que ele vai relevar uma série de coisas. E bem pelo contrário, o líder humanizado, ele conhece profundamente as pessoas, sabe muitas vezes até aonde aquela pessoa pode se desenvolver sem a pessoa ter essa percepção.
Então, muitas vezes, esse líder, ele estica a corda daquela pessoa, ela achando que aquela corda arrebentou, e não, ele acredita, confia, ele suporta, né, aquela pessoa, ele caminha lado a lado com ela, para que ela possa chegar naquele ponto de desenvolvimento, que a empresa vai ganhar com isso. Porque a pessoa ganha pelo desenvolvimento dela e a empresa também ganha. Então, o líder humanizado, muitas vezes, é visto como um líder que pode não entregar o resultado, mas a entrega desse resultado, ele é perene. Ele não é um resultado que tu vai ter, muitas vezes, no curto prazo. Tu pode até ter, porque um líder humanizado, ele é inspirador, e aí as pessoas vão se dedicar muito mais. Então, tu também pode ter um ganho. Mas esse líder, então, ele é um cara que tem um discurso versus prática muito coerente. Eu entendo hoje que a liderança tem que ser coerente. As pessoas buscam pessoas coerentes dentro das empresas. Hoje a gente é pesquisado aí nas redes o tempo inteiro. Então, a liderança humanizada, o líder, ele tem que ser o que ele diz que é. Então, tem que estar claro. Já falei dessa questão da escuta genuína. O desenvolvimento de profissionais, o líder humanizado, ele é visto como um profissional que desenvolve os profissionais. Qual empresa não quer ter um líder que desenvolva os seus talentos dentro da empresa? E um líder que sabe encontrar esses talentos e valorizar esses talentos. Porque não é simplesmente, não, vamos desenvolver todos. Não, vamos ver quem realmente está conectado e engajado com o negócio. Não sei se falei demais, mas eu sei que essa é uma questão muito... O líder humanizado, ele então está ligado com as pessoas, mas está ligado ao resultado. Aí eu tinha só uma pergunta, um adendo, né? Parece fácil, mas não é. Tudo isso que o Alexandre está falando exige anos e anos de desenvolvimento e olhar. Tu sempre foi um líder humanizado? Não. Você não estava no roteiro. Não, eu me achava humanizado, mas eu não era. Logo, contando aqui para vocês, assim, eu então assumo uma fábrica super jovem e nessa fábrica eu conversei então com a psicóloga, com quem fez uma das pessoas que validou a minha promoção, e essa pessoa, ela me disse, olha, tu tem um perfil, eu disse, por que eu, né? E aí ela disse, não, tu tem empatia. E naquela época... antes de 2000, vamos dizer assim, essa palavra nem era tão conhecida. E aí ela me explicou o que era empatia, mas eu interpretei um pouquinho diferente do que é o correto da empatia. Eu comecei para entender que eu dava suporte às pessoas, eu era um workaholic. Então, tudo passava por mim. As pessoas me perguntavam, eu disse, não quero que as pessoas errem. Então, tudo eu ajudava. E eu passei a ser um controlador. Eu achava que eu estava apoiando. E essa microgerenciamento faz com que as pessoas não pensem. Porque elas dizem, não, ele que pensa, eu vou perguntar para ele, ele vai resolver e eu faço a entrega. Então, as pessoas não se desenvolvem. Exatamente. E a Gerdau, na época, contrata a Kimball para fazer uma avaliação. E a minha avaliação, isso lá em 2002, era uma avaliação que a Gerdau estava fazendo para o desenvolvimento de todos os líderes, para futuros diretores da empresa, e a minha avaliação, ela não vem legal. E eu digo, como assim? Eu sou referência nesse negócio, eu sou a pessoa que as pessoas procuram. E aí eu falo com o meu diretor, não, vamos fazer um PDI e tal, foi educado, assim, na questão de desenvolvimento. Falo com o vice-presidente, se tu tá muito preocupado com isso, mas óbvio que eu estava preocupado, porque eu entendia que eu estava fazendo certo. Eu tenho empatia, eu cuido das pessoas. Sim. Só estou trazendo isso para as pessoas entenderem que estão escutando. Excelente. Para olhar que existe algo que não é só a empatia. E aí, falei com o vice-presidente sobre esse relatório, então, ele disse, não, vamos fazer teu PDI, toda aquela coisa, conversa com o RH e tudo. E aonde foi a virada de chave? A minha esposa foi me buscar na fábrica, continuo casado até hoje com ela, então vou contar para vocês, não tem problema nenhum. Ela pega, eu digo para ela, peguei a direção e disse, lê esse relatório. E ela leu o relatório e ela disse, como
um profissional em 8 horas conseguiu te enxergar exatamente como tu é. Que Ou legal! Seja, até então, a tua visão era diferente. Totalmente diferente. E assim, muitas vezes, dentro da empresa, a gente tem uma visão, o líder humanizado, ele tem o coração e a razão. Equilibrado, né? Equilibrado nisso. Naquela hora, foi o coração dela, eu disse, opa, para aí. Esse relatório está comigo até hoje, junto com meus documentos mais importantes na minha gaveta, porque ali eu descobri o seguinte, eu fazia microgerenciamento, eu não estava fazendo o crescimento daquelas pessoas, o desenvolvimento não existia. Então eu passo junto com eles a escrever todos os padrões da empresa, a gente desenvolveu todo o padrão, e isso deu liberdade para eles. O Alexandre falou um negócio bem importante. Junto com eles. Então, e eu até ia trazer, né, que a tua esposa leu o relatório e é interessante porque ela não te via no local de trabalho. São ambientes diferentes. E que, às vezes, as pessoas também assumem papéis diferentes, né, em casa e no trabalho. Mas a essência... Perfil adaptado, né? O perfil adaptado. Mas a essência, ela é a mesma, né? Eu sempre trago, né? A pessoa não consegue... se dividir, se mostrar... Tu adapta. Padrão. Tu adapta um pouco o teu perfil e tal, para alguma função, enfim. Mas a tua essência é a mesma. Mas ela acompanhava aí todos os sábados para a empresa, dar uma passada no domingo, a fábrica trabalhava 7 dias, tinha o telefone que tocava e ela via as explicações que aconteciam. Então ela tinha noção que eu estava fazendo um microgerenciamento, né? Ela conseguia perceber. Ela estava mais ativa também. Ela escutava as coisas, né? E ela sabia, às vezes chamavam na empresa e tal, mas precisa ir lá. Então tu vê que aquilo era uma percepção errada da minha parte. E fazer junto, porque qual é a forma correta? Né? Tem a forma que eu estou orientando, mas tem a forma que está sendo feita. E aí, depois que isso é feito em conjunto, tu não precisa estar na fábrica, tu não precisa estar no negócio. É o perene que você estava falando. É o perene. O Alexandre trouxe 2 coisas, né? Que é o líder humanizado é razão e coração. E é isso, do fazer junto. Eu acho que a gente já tem aqui, eu tinha que estar escrevendo aqui, né? Algumas. Eu acho que são conceitos bem importantes, né? Da liderança humanizada, né? E é a maturidade. Eu acho que isso entra muito nesse autoconhecimento que a gente pode perceber logo na apresentação do Alexandre. Exato. O quanto que... E deve ter uma bagagem maior ainda. A gente ficaria só todo podcast falando. Mas é essa mentalidade de crescimento e desenvolvimento que vai trazer essa maturidade e essa... alcance entre razão e emoção. Fala muito e tu trouxe também, né, até da questão que tu te preocupava também com os resultados, com as entregas. E a gente percebe, né, Mari, no nosso dia a dia de trabalho, nas empresas, essa grande preocupação das lideranças com os resultados da empresa e muitas vezes esquecem de olhar para as equipes de trabalho, né? E quem realmente vai fazer o resultado acontecer são essas pessoas. Mais do que isso, esquecer ou não saber. A gente que faz o desenvolvimento, está à frente das lideranças e alta gestão, a gente vê muito isso. A questão, às vezes, não é que não quer. Não é que não consegue valor, equilibrar. Não conseguir, porque o caminho... Por isso que eu perguntei se o Alexandre sempre foi um líder humanizado, porque é um baita de um caminho de aprendizado. A gente aprende o tempo todo, né? Claro. E dá para mudar, né? Tu vê que foi isso que eu quis dizer, a dica aqui é assim, dá para mudar, isso que eu quis falar. Sobre a questão de cuidar do custo ou do resultado, se as pessoas estão sendo cuidadas, elas vão cuidar com o mesmo carinho do teu negócio como elas estão recebendo, é uma troca. Então, elas vão estar cuidando daquela ferramenta, elas vão estar colocando aquela ferramenta no lugar, porque a produtividade vai ser maior quando uma pessoa vai lá buscar aquela ferramenta. Então, é uma forma de tratamento que ela vai ter também com o teu equipamento, com o teu cliente, negócio, né? Com o teu negócio. E isso vai gerar o resultado, porque o controle ele é importante. Até um ponto, tu consegue ter controle. Depois disso, é a pessoa que vai estar fazendo. E no ambiente de inovação, vejo isso como mais importante ainda. Porque a gente precisa de um ambiente onde as pessoas se sintam livres ali para poder criar, para poder pensar, para poder... E aí, quando a liderança bate no microgerenciamento, desafio maior ainda, né? Exato, até isso, né? Até de estimular o próprio desenvolvimento das pessoas para esse novo mundo do trabalho, né? Que a gente já vem aí caminhando, mas que cada vez mais vai ter transformações, né? Então,
como que tu acredita também, né, Alexandre, se pudesse trazer assim um pouquinho para nós disso, de como que a inovação e a humanização caminham juntas hoje e que daqui a pouco podem caminhar para o futuro, né, do trabalho. Bom, primeiro, ninguém sabe melhor o que vem acontecendo dentro do teu negócio do que a própria equipe. E quando a equipe ela tem um ambiente seguro, de confiança, ela vai te trazer as coisas de forma muito pura, muito transparente. Porque ela sabe que você vai acolher aquilo como um presente e não como uma crítica. E através disso, tu começa a trabalhar a tua inovação sobre aquela dificuldade que tu está tendo. Vamos dizer que seja um problema. Então, por experiência própria, quanto maior a gestão na operação, com o foco em melhoria, que as pessoas estejam conectadas a isso, melhor vai ser o teu resultado. Então, essa é uma troca. Por isso que tu não vai trabalhar só pessoas, porque não é só, né, gente? A gente está falando que o resultado vem através das pessoas. Então, esse equilíbrio é fundamental que a gente pense. E uma outra coisa, assim, que tu estava falando de como ir, talvez eu até vou antecipar um pouco aqui alguns pensamentos, mas vamos falando junto, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa que não dê resultado. Ninguém quer. Então não pensa que é só o dono da empresa que está incomodado, mas ninguém quer contar, não, eu trabalho numa empresa que dá prejuízo. Agora, se essa pessoa não estiver ali com o coração envolvido, ela pode até não estar mesmo nem preocupada. Então por isso que o clima é importante. Porque tu vai ter que ter um clima positivo para ter um resultado positivo. E resultado positivo com clima ruim, a tendência é ter um resultado negativo no curto e médio prazo. Então essas coisas têm que andar juntas. Essas são duas coisas, é uma balança. É uma balança. Com certeza o clima arrasta o resultado para cima, sem dúvida nenhuma. Como arrasta para baixo. Como ele derruba o resultado. Não, como IUI, a gente aplica a pesquisa de clima e isso é perceptível. Assim como quando a equipe não está satisfeita com a sua liderança. Seja por qualquer motivo, né? Não está conectado, vamos falar assim, não é nem satisfeito, é conectado. Isso também arrasta para baixo. O resultado é a consequência desse tipo de gestão. Né? E o clima, entendo que ele também tem a importância de avaliar a cultura, né? Também. Porque muitas vezes o líder ele não tem aquela cultura daquela empresa, também, ou às vezes não deram tempo para ele ter aquela cultura, mas sempre digo, quando tu vai fazer uma entrevista, tu chega lá e lê os valores daquela empresa. Missão, visão, valores. Os valores têm que estar alinhados com os teus, porque tu não consegue ser um ator. Tu não consegue ter aquela avaliação que eu mostrei para minha esposa, não tem como ser completamente diferente do que é a minha rotina. Até consegue por um tempo, mas não é sustentável. Não é sustentável. Mas o que eu falei lá no começo, o discurso versus prática é igual coerência. É a coerência, é o que torna perene o resultado, né? Eu acho que essa consistência. E a gente trabalha, né? Eu trabalho muito com programas de felicidade no trabalho. E a gente vê exatamente isso. Quando vem uma pesquisa de clima, que o clima não tá legal, tem um impacto lá na felicidade dos funcionários e aí tu vai lá para o resultado da empresa. Não tá alinhado. E ele linka, né? A nossa, é tudo. O da IUI, a gente tem a pesquisa de clima e de felicidade. E quando a gente cruza os dados é isso. Então, se não tá legal o lado social ou até o financeiro, o que impacta? Cruza daí, né? Daí bem puxando também pro meu lado a questão da saúde mental, né? Aí tu começa a ver ali o adoecimento, faltas, atrasos, né? Que às vezes tá se atrasando e não se sabe o motivo. Sem dúvida. Tem motivo. As empresas, uma empresa concorrente tua está com selo de GPTW, está com selo de saúde mental. Então, eu acredito que tu também vai estar colocando isso, que é uma avaliação que pode dar um norte também para os líderes, porque a gente tem agora a pesquisa, pode falar, bom, mas isso é bem legal tu trazer também, porque conversando com o pessoal que aplica a pesquisa, o maior problema hoje que tem nas empresas é saúde mental.
E eu disse que não é de hoje, isso já é de 30 anos atrás. Exato. Só que há 30 anos atrás a gente não tinha nem a liberdade para falar sobre isso. Hoje, preconceito, tudo. Talvez por esse preconceito a gente esteja com tanto problema hoje, porque se tivesse tratado naquela época, hoje a gente já estava com isso bem melhor. E eu digo, quando alguém me traz um problema desses, a primeira coisa que eu falo é agradecer. Porque se tu teve confiança em falar isso comigo, eu te agradeço, porque não é uma coisa comum, mas é uma coisa que deveria ser mais comum. E aí não estou falando aqui, muitas vezes pensam, mas é mimimi. A gente tem que estar pronto para avaliar o que é e o que não é, e os sinais são muito evidentes quando não é. Então, é importante que a gente saiba acompanhar isso. E sobre essa questão de felicidade, hoje, né, trabalho no Cindy Lojas, um dos grandes desafios é levar o cliente para dentro da loja. E se o cliente for mal atendido, a possibilidade de nunca mais voltar é muito grande. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de felicidade, do sorriso no atendimento, mas isso vai acontecer sempre quando o clima está adequado também para aquela pessoa, né? E quando os funcionários, é o que tu disse, né? Eles têm os valores alinhados ao da empresa, eles acreditam naquele negócio, eles sabem também, né, o papel deles dentro da empresa. E como tu disse, o cliente ele não vai voltar mais na loja e ainda vai sair falando mal da loja. Deve acontecer. E com certeza tu não vai saber. Então, aquele cliente que é insatisfeito, que não volta mais... Mas queria escutar tu falar agora que eu falei de saúde mental, tu ia contar da... Não, então, aí a pesquisa de clima, essa que a gente coloca, até a Mari vai ajudar nessa linha da saúde mental, a gente consegue aplicar uma única pesquisa que avalia os temas de clima, então entra desde diversidade e inclusão, remuneração, benefícios, cultura, a pesquisa de felicidade, que a gente consegue olhar a pessoa, então não é a pessoa dentro da empresa, mas é a pessoa. E, além disso, saiu aquela lei, me ajudou a lei complementar. A lei, agora não me lembro o número, mas é a lei da saúde mental, que a partir agora de janeiro, então, as empresas, elas vão receber um certificado por serem promotoras de saúde mental, né? E tem algumas ações ali que elas têm que fazer ao longo do ano para receber essa certificação, né? Dentro dessa mesma pesquisa, a gente consegue avaliar se ela está sendo ou não promotora de saúde mental e o que ela pode fazer para se tornar uma promotora. Então, dentro de uma única pesquisa... Isso, e como eu trabalho, né, na Telos, na minha empresa, como eu sou psicóloga e trabalho, tem mais de 20 anos aí de formação, né, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre trabalhei de uma forma integrada, a saúde mental, a felicidade e as soft skills. Então, justamente, a gente agora vai avançar aqui nas conversas, eu e a Mari, para justamente a gente conseguir fazer essa avaliação integral. Porque, no meu entendimento, tu não tem como só trabalhar a saúde mental sem trabalhar a felicidade e sem desenvolver também as soft skills. Tu tem que trabalhar de uma maneira nessa metodologia integral. E, além disso, o ambiente. Claro, e o ambiente. E aí, tu realmente fazer desenvolvimento daí dos funcionários, desenvolvimento das lideranças para realmente esse olhar integrado, né? Eu acredito muito nisso, porque hoje... A vida virou 24 horas, né? As redes sociais estão aí, as empresas estão também expostas nisso. Então, o quanto melhor tu possa estar trabalhando essa questão de clima e também melhor vai ser a tua exposição de marca e também de buscar pessoas nesse mercado. A concorrência está muito difícil por talentos e quanto melhor for o resultado da tua empresa numa pesquisa de clima, mais as pessoas querem trabalhar contigo. E também a empregabilidade do líder também passa por isso, né? Não estou dizendo aquele líder, estou dizendo o próprio líder que é um cara que desenvolve e que dá resultado. Sim, os dois. Os dois. E até a gente traz isso, né? Eu e a Mari, a gente vem conversando porque justamente a nossa inovação é esse olhar mais estratégico, né? Que a gente vê, tem várias empresas, né? Trabalhando, mas de forma isolada. Não conversam, né? Os resultados. Então, justamente, a gente tem esse olhar diferenciado de trabalhar. Facilitar o caminho. Mostrar que a gente pode, como líder também, olhar para o resultado e também ser humano. Porque tudo isso que tu traz para mim, gente, na definição, é ser humano. É buscar ser melhor. A gente está aqui na vida para buscar ser melhor, para evoluir. A gente quer que o nosso filho evolua. Claro. Exato. Então, tudo que vocês trazem, eu resumiria neste ponto, sabe? É sobre ser realmente humano.
Não só gostar de gente, mas ser humano. Ser humano e acreditar que as pessoas estão ali para te ajudar e não estar contra, né? Então, é a questão de olhar como estar a favor. Vamos escutá-lo. E primeiro a intenção, né? Vamos ver, vamos buscar a intenção, se é do bem, vamos lá. Não, tu vai, primeiro pensa dessa forma, depois tu avalia, porque às vezes, muitas vezes, pá, está contra, não, não está afim. Eu sempre digo nas reuniões, né, tudo que tu disser de forma educada, tá tudo certo. Porque às vezes não é o que tu quer escutar. Existe um livro muito bom que eu li logo após a pandemia, não vou me lembrar o nome do autor agora, que é o Pense de Novo, que é um livro que tu faz, tu pensa da forma como você estudou, o que você aprendeu. Mas a Mariane aprendeu de outra forma aquilo, então ela vai trazer de outra forma. Eu não posso criticar a forma que ela aprendeu, que é muitas vezes o que acontece. Não, isso não está certo. Não, mas parei, em cima do que ela estudou, ela está com essa ideia. Então eu vou, mais uma informação. Por que não pode mudar de ideia? Que é um desafio na liderança. Ah, não, eu não vou mudar. É aprendizado. E uma das coisas que passa pelo aprendizado, e a primeira coisa, uma das coisas mais importantes que tem no líder é a humildade. Se ele não for humilde, ele vai ter muita dificuldade de escuta das outras pessoas. Porque o arrogante, ele não é ajudado em nada. O arrogante já sabe tudo, não escuta ninguém, ele não vai ser ajudado. O humilde, as pessoas vão sempre estar trocando com ele, porque ele também vai estar ensinando e vai estar aprendendo. E quem não gosta de falar com uma pessoa que está prestando atenção no que tu está falando? E que tu sabe disso. Está evidente, é claro que isso acontece. E a pessoa lembra daquele dia que tu falou algo para ela e ainda vai lá na apresentação de resultados só. Essa ideia veio da Mariana. E a gente desenvolveu. Problema recorrente, né? Tipo, buscaram minha ideia, mas não falaram que fui eu. Não falaram que fui eu. Tem líder, olha, o que eu já escutei, pelo menos, né, à frente das empresas, não é brincadeira o número. Tipo, de líderes que se apropriam. Se apropriam. E até a gente tinha aqui uma das perguntas aqui, mas de certa forma a gente já foi Vamos lá. respondendo, né, dos maiores erros, assim, de líderes ao tentar liderar em contextos inovadores e de ser uma liderança humanizada. Acho que a gente trouxe, né, alguns exemplos ao longo aí da nossa conversa. Mas aí tem uma dica importante. Né? Fiquem atentos aí às dicas do Alexandre, gente. Como é que tu... A pergunta era como tu chega, né, nesse ambiente. Primeiro, tu chega não tentando implementar o teu modelo. Chega para escutar. Fica lá, escuta muito mais. Aprende o que está acontecendo ali dentro, entende, busca informações. Porque muitas vezes a gente chega ali, já olha aquela fotografia e diz, não, vou começar a mudar tudo isso aqui, vai mudando, tu nem sabe o motivo que aquilo ali está, mas da tua experiência, aquilo não deveria estar ali. Mas vamos entender, pergunta, questiona, não muda aquele modelo antes de um tempo. A gente sabe, pessoal, que muitas vezes o teu líder chegou e te contratou para fazer uma mudança, mas tu vai ter que voltar no teu líder e dizer, olha, o meu modelo eu vou... Primeiro, conversar com todos da equipe, vou questionar essas coisas, vou entender, vou saber. Talvez aquilo ali esteja naquele lugar por ser muito melhor do que do lugar que tu tinha antes aquele equipamento. Mas tu não sabia disso. E aí, se tu tira, foi um baita aprendizado que se teve com aquele de ter colocado aquela máquina naquele local. Estou trazendo uma máquina para ser uma coisa mais simples. E não é simples, é complexo, mas é só um exemplo. E às vezes as pessoas vão lá e chegam querendo revolucionar e perdem o time. Enquanto que poderiam muito trazer o time para junto, ter essa escuta genuína. E aí, a partir daquilo ali, dizer, olha, quem sabe se a gente fizer dessa maneira, não é o melhor. E aí as pessoas vão vindo junto contigo para fazer essa troca de patamar. Porque, sem dúvida, tu traz a tua experiência e soma com o que tem no time, troca de degrau. Sabe que meu avô, Alexandre, ele foi um líder político e muito respeitado aqui no estado, enfim. E ele sempre dizia, né, escuta mais do que fala, observa e tu vai aprender muito mais do que tu ensinar com os outros.
E a gente sempre teve esse exemplo, né? E ele realmente, a liderança dele hoje, eu acho que seria bem caracterizada como liderança humanizada, né? Justamente por isso, assim, porque ele tinha isso, de sempre sentar com as pessoas, ouvir primeiro e depois, bom, vamos buscar juntos estratégias para resolver, né, uma situação. Claro. A gente, contando assim um pouco do como até fui entendendo que isso deveria ser dessa maneira, não aprendi, não fiz dessa maneira logo no começo. Na primeira fábrica, e contando assim da minha história, a primeira fábrica eu tinha uma dificuldade grande na fábrica, algumas questões de qualidade e tudo. Aí começamos a fazer um trabalho de melhoria de processo, entendemos como era, isso depois foi divulgado para outras fábricas, aí eu passo para uma outra fábrica, que aí tinha uma dificuldade maior em gente, aí estabilizo esse processo de gente, aí vou para uma outra fábrica que tinha uma dificuldade também com pessoas, eu chego em casa e digo para minha esposa, acho que eu fiz alguma coisa, porque, pô, toda hora estão me trocando para alguma dificuldade, assim, né? E na verdade, o que ficou claro? Primeiro que eu gostava de estabilizar os processos e gostava muito das pessoas e desenvolver as pessoas no local. Então, isso mostra que um líder que ele sai de um lugar e vai para outro sem levar pessoas, ele vai diminuir o custo naquela fábrica que ele chega, porque ele não vai demitir nem contratar. Às vezes pode ter algum desligamento por alguma questão de conduta e tudo, de comportamento, mas a gente pode desenvolver uma série de coisas. Então, a empresa entendeu que aquele profissional diminuiria o custo indo para lá, ajudando a desenvolver o time que estava lá. E isso é uma das coisas que eu aprendi, por isso que eu falei assim, primeiro escuta as pessoas, porque muitas vezes tu já quer sair fazendo em cima do modelo que tu está acostumado e não é o melhor modelo. E a gente ganha, é um aprendizado gigante e isso fica comigo e é a forma que eu entendo a melhor forma de se chegar num novo negócio, porque tu não gera medo nas pessoas. E aí tu gera uma coisa melhor ainda, porque as pessoas se falam e dizem, olha, ele gosta de desenvolver pessoas. Se tu gosta, tu quer crescer, te aproxima dele. Contigo. Te aproxima dele. Ele é a referência, né? E aí, trazendo um pouco, enquanto o Alexandre estava falando, no ambiente de startup, a gente tem muito esse nivelamento de errar bastante, mas eu vejo também que isso é uma postura de um líder que está maduro. Então, a gente chega numa startup, quem é que está à frente da liderança? Né? Muitas vezes é alguém que está ali, que precisa ainda aprender, precisa desse caminho para conseguir fazer uma boa gestão, né? Muitas vezes é quem teve a ideia do negócio e não tem nem perfil de nenhum tipo de liderança, né? Teve a ideia, mas está fazendo ali a gestão. Né? Como eu, nasci técnico, né? Sim. Fiz uma formação técnica, fui fazer uma pós-graduação em marketing, porque entendi que comunicação era outra habilidade fundamental dentro de um líder. Dentro de uma habilidade de um líder é saber se comunicar. Hoje eu digo uma dica. Exatamente. A gente tá Hoje, no meu ponto de vista, assim, o meu maior desafio é a comunicação. Porque às vezes a gente não consegue ser claro. A gente acha que está sendo claro, mas não está sendo claro. Então, a habilidade de comunicação é fundamental. Fundamental. E ainda acho que tem muito a aprender. E quando tu sabe que tu tem a aprender, então mais ainda tu te cuida na hora de comunicar. Né? Estou sendo claro, você entendeu, tá certo, o que tu entendeu do que eu disse. Né? Realmente as pessoas têm que sair, quando sair do local onde a gente estava conversando, sair claramente o que precisa ser feito. Porque muitas vezes esse é o grande problema. Eu pedi uma coisa, foi feito outra, e o culpado é quem fez, não quem comunicou. É um processo. Nem gosto da palavra de culpado, né? O responsável. Responsável. Né? Acho que a gente tem que se encaminhar, infelizmente, né, Mari? Ai, gente, tem muito assunto ainda. Tem. Mas, de repente, o Alexandre trazer mais dicas, né? Dicas práticas que a gente está aqui, né? Quase que querendo um sino, né? Para realmente destacar. Eu acho que isso é importante, mas trazer essas dicas, né? Para a gente poder compartilhar. Para garantir, né? Que a gente consiga gerar resultado, mas não perdendo essa... E que inspire também, né, Alexandre? Eu acho que outras pessoas e outros líderes a terem esse perfil mais humanizado, né? Olha... Eu acho que faz muita diferença. Sim. Acho que, primeiro, aquela questão, já falei, da escuta genuína. Uma outra dica importante que as pessoas tenham, troca de práticas. A troca de práticas dentro da empresa, sejam elas de sucesso ou não,
desde que o ambiente seja seguro, porque as pessoas só vão querer trocar práticas de sucesso. Sim. Só que isso é um grande, é um aprendizado, mas aquela que tu errou, Às que vezes traz mais aprendizado. Porque, gente, primeiro assim, se a pessoa está envolvida, ela errou porque ela queria acertar. Né? Se ela errou de novo a mesma coisa, e tem que começar a tratar. Se errou a terceira vez, aí mais ainda, né? Mas isso, essa questão de troca de melhores práticas, para mim, é um negócio maravilhoso. Tu pega aquela pessoa que fez um case, trouxe um case de sucesso, ela tem um momento de glória dela, né? Um momento de apresentar aquele resultado, de sair dali empoderado, né? Também aquela pessoa que está querendo o melhor para o negócio, porque às vezes quem fez um case de sucesso pode ter feito um case que não foi de sucesso. Mas se o ambiente é seguro, gente, eu errei ontem fazendo tal atividade, a gente pode melhorar isso aqui, vamos trocar isso aqui no padrão operacional, ou vamos fazer de uma forma diferente. Então, isso é um aprendizado. E a questão também de transparência. A gente precisa apresentar para as pessoas o que está acontecendo dentro do negócio. Claro que existem coisas, às vezes, de uma empresa SA que não pode ser apresentadas, mas dentro do negócio não subestime o teu colaborador, ele sim pode te ajudar. Então, seja transparente na sua gestão. Diga o que está acontecendo e para onde a gente precisa ir. E aonde o caminho não está legal e que a gente precisa melhorar. Sim, trate problemas com todos. Todos têm que ter ciência do que está acontecendo no negócio. A gente, às vezes, fica trabalhando a área comercial. Não, o marketing envolve junto o RH. Tem uma coisa que eu escrevo lá no LinkedIn, depois a gente pode até, antes do final, falar um pouquinho no LinkedIn. Eu entendo que o RH, ele é operacional. O RH, ele trabalha comigo junto na reunião com o financeiro, com a reunião no comercial. Porque se eu quero que o RH busque talentos no mercado, ele tem que entender o meu negócio. Ele tem que saber o que o marketing está precisando, porque ele já participou de uma reunião do marketing. Ele tem que ver que aquele líder vai trabalhar bem com aquele profissional. Ou que naquele time, que é igual um time de futebol, está precisando de um lateral direito, vamos dizer assim. Mas busca um cara que chuta com a perna direita. Não com a perna esquerda. Mas se ele não está lá no dia a dia, ele vai ler aquele escopo, aquela descrição, o sumário, e aquilo que ele vai procurar. Então, o RH tem que estar dentro da operação, não pode estar fora. Resultado versus clima. Então, isso é uma balança. Apliquem pesquisas de clima. Sem dúvida nenhuma, a pesquisa de clima ela vai, aplica, aceita, lê com cuidado, porque aquele é um presente, as pessoas estão te trazendo problemas que muitas vezes elas não tiveram um local para colocar. Muitas pessoas ficam incomodadas com o que está ali e aí acabam achando que não, o problema está no outro. Às vezes o problema está na forma como tu comunica para o outro. Então, às vezes, não estou vendo o planejamento estratégico, mas como? Eu já falei tanto planejamento estratégico. Talvez a forma como esteja falando não está lúdica, não está legal, então vamos trazer de forma diferente. Feedbacks claros, honestos, sem dúvida nenhuma. A pessoa sabe, as pessoas, de novo, não subestimem o outro lado, mas seja claro. Claro para que ela possa se desenvolver e mesmo assim, às vezes as pessoas têm o sentimento de negação, né? De não é comigo, não vai acontecer, e depois quando acontece, não, sabe? Então, seja claro. E saiba administrar frustrações, porque com pessoas pode acontecer. Por que não? Então, tu pode ter feito tudo e ter ingratidão nesse negócio, né? Ser grato. O famoso não tem um controle, né, sobre o outro. Tu não tem o controle. E o que é bom para ti pode não ser bom para o outro. Então, ela nem percebeu que aquilo foi legal para ela. Né? E o que tu está fazendo. Algumas dicas, desculpe, gente, eu falei um monte. Muitas dicas aqui. Nossa, maravilhoso. E aí eu ia falar do LinkedIn, né, que vocês falaram do Top Voice. É importante falar assim a questão da liderança humanizada é a questão de olhar para esse líder que traz resultados. Ele não é bonzinho, gente. Ele é um cara bom para o negócio e bom para as pessoas. É isso que ele é. E aí lá no meu LinkedIn tem um texto onde eu falo do líder drone
versus líder de helicóptero. Visão de helicóptero, visão de drone. Que no passado aprendi que a gente tinha que ter uma visão estratégica, ficar olhando as coisas de cima, ver o que está acontecendo. Bom, bem-vindo à realidade. Hoje vai ser um drone. Tu vai ter que estar lá muitas vezes no caixa, olhando se o teu sistema não está funcionando bem, quais são os bloqueios que está acontecendo lá, e muitas vezes vai estar na reunião do Conselho Fiscal apresentando os problemas que estão acontecendo no teu caixa, que está indo para um outro caminho. Então, tu vai ter que estar lá. Poxa, mas eu não posso fazer tudo. Claro que não. Mas tu vai ter que ter, pelo menos, a escuta daquele profissional para saber o problema que tem. Então, a liderança mudou. Ele tem que estar em todos os lugares e ele tem que ter realmente uma visão ampla do seu negócio. E só vai ter isso com as pessoas podendo falar. Uau! Nossa! Não, uma aula, né? Gente, eu fico pensando assim, como consultora, muita gente precisa escutar esse podcast ou assistir a gente. Exato. Muitos líderes. Eu fiquei pensando em vários, gente. Não vou citar nomes aqui, mas assim, tu é essencial, Alexandre. Vamos compartilhar, Mari. Vamos compartilhar aí o Obrigado. episódio, né? Não só nas nossas redes, mas acho que esse movimento é importante porque realmente tu trouxe assim, colocações não só inspiradoras, mas eu acho que fundamentais pro mundo do trabalho hoje e do futuro também, né? Então, esse olhar estratégico, diferente, integrado, acho que faz muita diferença. E é muito importante a gente falar cada vez mais e divulgar. Exatamente. Muito obrigado. Lisonjeado com os elogios. Obrigado. Não, e a gente que agradece, né, imensamente por tu ter dedicado, né, o teu tempo para vir aqui hoje conversar conosco. Sem dúvida, foi muito bom. À disposição. Agradecemos, Alexandre, ElencoCast. Venha mais vezes para falar sobre liderança. E outros assuntos também, né? Outros assuntos, exatamente. Vários assuntos. Vários. Eu fiquei curiosa agora, eu quero saber, depois a gente vai terminar, aí eu quero saber a bagagem. Todos os aprendizados. Gente, a gente fica por aqui, o ElencoCast agradece hoje. Nos sigam nas redes, o Lab Fecomércio, a UI, a Telus e também o Alexandre, que tá no LinkedIn, é o LinkedIn Top Voice, leva conteúdos relevantes aí, muito importantes sobre liderança. E muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.